Possível mudança no ICMS opõe governadores e o presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro lançou um desafio aqui aos governadores. Depois de mais uma vez criticar o preço dos combustíveis, que cai na refinaria, mas que não tem redução nas bombas, o presidente voltou a dizer que o problema é que não interessa aos governadores uma redução no preço dos combustíveis, porque o ICMS, que é cobrado pelos estados, incide sobre o valor final do produto. Eu zero federal, será o ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, ele zero ICMS. Se topar, eu aceito. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ontem almoçou com o presidente Bolsonaro, se mostrou cauteloso. Ele ressalta que antes de se ficar especulando sobre o assunto, é preciso sentar para conversar. Por isso que não é bom falar sem ter o embasamento técnico e jurídico e o político. O político, naturalmente, todos nós queremos dar uma saída para esse problema, que ele de fato acontece. Há uma isenção na refinaria que não chega na vida das pessoas. Mas e como vai fazer os estados e os municípios? Porque isso é fonte de arrecadação importante. A resposta dos governadores veio rápida. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que foi surpreendido pelas declarações do presidente Bolsonaro. Segundo ele, quem precisa ser protagonista nessa história é o governo federal, uma vez que quem define a política de preços de combustível é a União por meio da Petrobras. Ainda segundo Casagrande, o governo federal fica com mais de 60% de tudo que se arrecada no país. Por isso, não pode agora querer transferir essa responsabilidade para os estados. Então me coloco inteiramente à disposição para que de uma forma equilibrada, responsável, com base técnica, responsável com as contas públicas e com base técnica, a gente possa discutir com o governo federal medidas que causem efeito no valor final dos combustíveis. Acho que a tarefa nossa, sempre que a gente conseguir fazer isso, a gente atender o consumidor. O governador de São Paulo, João Dória, também reclamou. Ele disse que o presidente não pode julgar no colo dos governadores a questão do preço, uma vez que os impostos federais, segundo ele, compõem a maior parte do custo dos combustíveis. Ainda de acordo com Dória, os governadores não foram convidados para discutir o assunto, o que prova que não existe interesse de entendimento e que o presidente Bolsonaro discute o assunto de forma irresponsável. E se o presidente está tão entusiasmado, tão motivado, ele que faça o primeiro gesto, elimine os impostos sobre o combustível e aí sim os governadores vão avaliar o tema do ICMS. A possibilidade de uma redução de impostos, na verdade, traz calafrios à equipe econômica, uma vez que hoje não há qualquer estudo nesse sentido. Ainda mais se levarmos em consideração que se trata de uma arrecadação importante, tanto aqui para a União quanto para os estados. E que se houver desoneração de um lado, de outro, será necessário compensar esse valor. Por isso, a declaração do presidente Bolsonaro está sendo vista mais como uma provocação, que dificilmente será implementada. De Brasília, Luciana Verdolim. Ô Josias, o fato é que nem governo federal, nem governadores, ninguém quer abrir mão de receitas. Isso é fato, né? Não é nem não querer abrir mão de receita, é que ninguém pode abrir mão de receitas. O presidente costuma falar 10 vezes antes de pensar, mas ele exagera. Aqui nós estamos tratando de uma bravata populista. É preciso fazer as contas, e a equipe econômica ainda não se debruçou sobre isso, deve estar fazendo agora, mas os tributos federais que incidem sobre combustível, PIS, COFINS, CID, eles rendem algo entre 30 e 40 bilhões de reais. Como é que a República vai abrir mão de uma receita como essa se o governo federal está amargando déficit nas suas contas há 6 anos? É óbvio que isso não ocorrerá. Do mesmo modo, os governadores não têm condições de abrir mão de receita. Alguns não conseguem pagar nem a folha de salário. Então, o presidente está fazendo populismo. Os governadores erram. Deveriam dizer, a gente aceita a proposta do presidente. Aí o Bolsonaro teria que se explicar. É bobagem ficar contestando o presidente. Não, diz que aceita. E ele vai precisar dizer de onde ele vai tirar os 40 bilhões
que a União perderia de receita. Fazer populismo com preço de combustível é uma trilha muito perigosa. No governo da Dilma Rousseff, essa fórmula foi adotada e resultou num desastre inominável. A CID foi reduzida sob Dilma Rousseff, chegou a zero. Reduziram-se também outros tributos que incidem sobre o petróleo. A Petrobras absorveu custos, chegou a importar petróleo mais caro do que vendia aqui dentro. O subsídio aumentou o consumo de um combustível fóssil, impôs prejuízos enormes ao Tesouro Nacional e abriu nos cofres da Petrobras uma cratera de 40 bilhões de reais. Quer dizer, o Bolsonaro deveria olhar pelo retrovisor, interromper esse teatro, porque além de não combinar com a responsabilidade fiscal professada por sua equipe econômica, a encenação do presidente ofende a lógica e a inteligência dos brasileiros. Isso contamina, professor, a discussão sobre a reforma tributária, né? Claro que necessita o governo federal, por sinal não encaminhou até agora, né? É tão bom, são tão eficientes, que você tem duas propostas tramitando, nenhuma do governo, uma da Câmara e outra do Senado. A da Câmara, inclusive, é boa, é a melhor, acho eu, do que a do Senado. Agora, a declaração é absolutamente irresponsável, né? E vamos lembrar a CID, por exemplo, a contribuição. Ela foi apresentada para o Brasil no debate eleitoral de 2002. No debate com o Garotinho, era um dos candidatos a presidente de 2002, se perguntou para o Lula sobre a CID. Evidentemente, o Lula, eu e a torcida do Flamengo não sabíamos o que era a CID. E nem o Garotinho, que a assessoria deve ter passado a questão para ele. E aí ele quis fazer uma pegadinha e tal. Até então, aí que o Brasil foi apresentado o que era a CID. E tem esse conjunto de tributos. O presidente também não condiz com a verdade quando diz que ele sempre quer baixar o preço da gasolina. No ano passado, a Petrobras tem todas as datas, basta só consultar, é tão simples hoje, só digitar, ver o número de aumentos que a Petrobras produziu, e por razão, não é porque queria, do aumento dos combustíveis no Brasil. Portanto, não é verdadeira também a afirmação do presidente. A solução apresentada mostra aquilo que eu digo sempre, né? Falta competência técnica. Então, quando você não sabe de um assunto, é melhor não falar. Agora, não é possível, depois de um ano de gestão, não ter uma noção mínima do funcionamento da máquina de Estado. Você poderia até imaginar, antes de ser presidente, que você não domina. Vocês lembram aqui, maio de 2017, aqui no Jornal da Manhã, durante 40 minutos a troca de ideias entre eu e o então pré-candidato, que não era nem pré-candidato. A primeira questão foi sobre os setores primário, secundário e terciário. Ele não sabia aquilo que qualquer aluno tem uma ideia básica no ensino fundamental, né? Então a questão que se coloca, e nós vamos discutir uma coisa séria, discutir seriamente, sem panfletarismo, sem DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que agora é maior do que aquele do Getúlio, né? Discutir essa questão seriamente. Não é possível afirmações como essa que não tem base nenhuma. Há o projeto da fusão desses impostos lá em um só, e a redistribuição para municípios, estados e a União. Essa é uma discussão que tem que ser feita com competência, com seriedade, não ao lado de um cercadinho de umas pessoas que ficam gritando, são 10 pessoas, 15, não mais que isso, impedindo inclusive o trabalho jornalístico. É para discutir seriamente, não adianta falar que tem um posto Ipiranga, eu não entendo desse assunto, ele resolve. Depois de um ano tem de entender. Isso que eu estou falando é óbvio, você que me acompanha, né, sabe, a pessoa precisa ter noção básica da saúde, de transportes, relações exteriores, né, da educação. Tem de conhecer alguma coisa. Então, ao tratar de algo tão sério, e nós falamos 2 dias antes isso, veja o jornal de 2 dias atrás, quando essa notícia estava aparecendo, que bastava pegar, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul. Você acha que o governador do Rio Grande do Sul vai aceitar isso aí? O Rio Grande do Sul não consegue pagar sua folha de pagamentos, paga com meses de atraso. Veja o estado de Minas Gerais, acompanhe as finanças, e de outros estados, exceção de São Paulo, e graças à boa gestão financeira de Geraldo Alckmin, né, que a gente tem de reconhecer, porque é fato, não é interpretação. Então a questão que se coloca, precisa discutir seriamente a questão tributária, e não ficar falando como se fosse uma conversa de churrasco. Sabe o tiozão do churrasco? Que você perdoa tudo, e ele tomou já alguma cerveja do tiozão, aí começa a falar umas bobagens. O presidente da República não é tiozão. Nós somos a 8ª economia do mundo. Eu não me canso de repetir. É necessário, portanto, conhecimento, seriedade, ler relatórios, conhecer com uma palma da mão o nosso país e não falar qualquer coisa, respondendo qualquer pergunta quando desconhece fatos corriqueiros da administração pública. 8h32. Opa, Josias. O Josias. Perdão. Eu quero fazer uma observação muito rápida. O professor Villa tem toda a razão quando diz que
uma pessoa pode até não entender de determinadas coisas, mas o presidente da República, e já está no 2º ano de mandato, ele precisa se informar sobre as coisas que ele não domina. Então não dá para dizer, eu tenho aqui o posto Ipiranga e fica tudo por isso mesmo. O presidente, quando faz esses gestos tresloucados em relação ao combustível, o que é que ele deseja, em essência? Ele deseja ficar bem com a sua bolha na rede social. Ali ele vai dizer para os caminhoneiros que o seguem nas redes sociais, olha, a responsabilidade pelo preço alto do combustível não é minha, é dos governadores, o que é uma falsidade. Então, o presidente deveria sair um pouco das redes sociais para estudar.